Olá, hoje nós vamos falar sobre a nova lei de licitações, a Lei 14.133, especificamente sobre os artigos 122 a 156. Meu nome é Fábio, nosso grupo é composto pela Fabiana, Natália e Pamela, da disciplina de Administração de Materiais e Patrimônio Público, da professora Daniela Meireles Andrade. Tratando sobre os contratos administrativos e sobre a execução dos mesmos, o artigo 122 trata da possibilidade de subcontratar partes da obra, do serviço ou do fornecimento até o limite autorizado. O artigo 123 dispõe que a administração terá o dever de explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução dos contratos. O artigo 124, os contratos poderão ser alterados unilateralmente pela administração ou por acordo entre as partes. No artigo 125, nas alterações unilaterais, dispõe sobre obras e serviços de compras e reformas de edifício ou de equipamentos que poderão ter acréscimos ou supressões. O artigo 126, nas alterações unilaterais, não poderão modificar o objeto da contratação. O artigo 127, se o contrato não tiver um preço unitário, o preço será fixado por meio da administração. No artigo 128, que vai falar sobre, agora estamos falando sobre a alteração dos contratos e dos preços, no artigo 128 não haverá alteração de valor percentual em favor do contratado, em contratações de obras e serviços de engenharia. O artigo 129 é se o contratado nas alterações contratuais para supressão de obras, serviço, se o contratado já houver adquirido os materiais e os colocado no local dos trabalhos, estes deverão ser pagos pela administração pelos custos de aquisição regularmente comprovados e monetariamente reajustados. O artigo 130, caso haja alguma alteração unilateral do contrato que aumente ou diminua os encargos do contratado, a administração deverá restabelecer no mesmo termo aditivo o equilíbrio econômico-financeiro inicial. No artigo 131, a extinção do contrato não configurará empecilho para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro. E o artigo 132, para a execução das prestações determinadas é necessária a formalização do termo aditivo. Continuando no capítulo 7 da alteração dos contratos e dos preços, o artigo 133 fala sobre as hipóteses em que for adotada a contratação integrada ou semi-integrada e suas execuções. Essa contratação integrada diz respeito à engenharia, onde integra as responsabilidades pela elaboração do projeto básico e pela execução da obra. Já o artigo 134 fala sobre a alteração do preço para mais ou para menos se houver mudanças nos tributos e encargos legais vigentes. O artigo 135 fala sobre a variação dos custos contratuais para serviços contínuos com data vinculada à da apresentação ou à do acordo do contrato. Já no artigo 136, fala sobre a realização por simples apostilas de registros que não caracterizam alteração do contrato, como, por exemplo, as alterações na razão ou na denominação social do contrato. Agora, sobre o capítulo 8 das hipóteses de extinção dos contratos, o artigo 137 fala sobre os motivos para a extinção do contrato, como, por exemplo, em caso de atraso da licença ambiental. Já o artigo 138 fala como pode se dar essa extinção, como, por exemplo, se determinada por decisão arbitral. Dando continuidade no capítulo 8, vou falar sobre o artigo 139, que nos fala sobre a extinção determinada do ato unilateral da administração, que pode acarretar algumas consequências. Exemplo, a assunção imediata do objeto do contrato no estado e local em que se encontra, por ato próprio da administração. No capítulo 9, falamos do recebimento do objeto do contrato. O artigo 140, que fala sobre o objeto do contrato que será recebido, em se tratando de obras e serviços, se tratando de compras, o objeto do contrato poderá ser rejeitado quando estiver em desacordo com o contrato. O artigo
141, que fala sobre o capítulo 10, o artigo 141, no dever do pagamento pela administração, será observada a ordem cronológica para cada fonte diferenciada de recursos, que é subdividida em algumas categorias, que é o fornecimento de bens, locações, prestações de serviço, realizações de obras. O artigo 142 nos fala da disposição expressa no edital ou no contrato, que poderá prever pagamento em conta vinculada ou pagamento pela efetiva comprovação do fato gerador. O artigo 143, no caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quando a dimensão da qualidade e quantidade, a parcela introversa deverá ser liberada no prazo previsto para o pagamento. O artigo 144, sobre a contratação de obras, fornecimentos e serviços, inclusive de engenharia, pode ser estabelecida remuneração variável, vinculada ao desempenho do contrato em base de metas, padrões de qualidade e critérios de sustentabilidade ambiental, prazos de entrega definidos no edital de licitação e no contrato. O artigo 145 não será permitido pagamento antecipado, parcial ou total, relativo a parcelas contratuais vinculadas ao fornecimento de bens, execução de obras ou prestação de serviços. O artigo 146, no ato de liquidação da despesa, os serviços de contabilidade comunicarão aos órgãos da administração tributária características de despesa e valores pagos conforme se dispor nos artigos. No capítulo 11, vamos falar sobre a nulidade dos contratos. No artigo 147, nos diz que uma vez que identificamos um problema no procedimento da licitação ou na execução do contrato, que não seja possível ser resolvido, o contrato poderá ser anulado ou suspenso, depois de ser identificado que isso é de interesse público, diante de 11 aspectos, como, por exemplo, no aspecto 2, que fala que uma vez que uma obra se inicia e não tem recursos para terminar, a estrutura fica exposta e depois pode trazer problemas na segurança da população, como riscos sociais, ambientais. Já no artigo 148, se for do interesse que haja esse cancelamento do contrato, de acordo com os aspectos citados anteriormente, o que o contratado devia antes da anulação será rescindido. Já o artigo 149, se essa licitação tiver sido anulada, isso não livra a administração pública do dever de indenizar o contratado pelo trabalho realizado até então, ou por eventuais prejuízos. Já o artigo 150, ele determina que não tem como contratar um serviço sem especificar adequadamente do que se trata, e nem sem especificar a fonte dos recursos utilizados para o pagamento. O título 4 deste artigo. O capítulo 12, vamos falar sobre os meios alternativos de resolução. Do artigo 151 ao 154, ele fala sobre a possibilidade da administração pública de usar meios alternativos para resolver disputas com seus contratados, como a conciliação, mediação e por um comitê de disputas e arbitragem. Esse é um capítulo novo na lei de licitação. Geralmente, os casos de anulação de contratos demoram anos na justiça para se resolver. E agora, com essa nova resolução, anda mais rápido esse tipo de caso para ser resolvido. No artigo 155, nós vamos falar sobre as infrações e sanções administrativas. O contratado pode sofrer penalidades administrativas nos seguintes casos: falta de entrega de documentos, fraude desses mesmos documentos, contratos incompletos parcialmente ou completamente, mudança de preço após a licitação. Estes são alguns exemplos das infrações que podem causar anulação do contrato.
No artigo 156, a gente mostra sobre as penalidades que são de acordo com a gravidade. Pode acontecer advertência, a multa, impedimento de licitar e contratar, e a declaração de idoneidade de licitar ou contratar também pode ocorrer, de acordo com a gravidade das penalidades. E é só isso. Muito obrigada.